Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e para esse vídeo eu trouxe a solução de uma questão da matemática básica, mas eu sempre falo que de básico essas questões não tem nada. Eu adoro esse tipo de questão, mas para cair em prova eu acho uma covardia com os meus alunos esse tipo de questão vestibular. Mas aparece e a gente precisa aprender a fazer. Acompanha comigo a solução dessa questão aqui no próximo quadro. O primeiro dígito não nulo na representação decimal de 1 sobre 5 elevado a 13 após a vírgula é. Então vamos com calma aqui. Muitos detalhes para a gente entender nessa questão. Eu primeiro vou começar copiando essa fração aí, que envolve potência. Isso aqui, ó, observa que é a mesma coisa que eu escrevi isso, ó. Porque o 1 elevado a 13 vai dar 1, não vai fazer diferença pra gente. Mas por que eu fiz isso? Se o meu expoente aqui é 13 e o meu expoente aqui é 13, eu vou ter 1 sobre 5, isso tudo elevado a 13. Eu posso reescrever dessa maneira, mas não interfere em nada. Por que eu fiz isso? Eu vou ler de novo o enunciado para você entender, ó. O primeiro dígito não nulo na representação decimal de 1 sobre 5 elevado a 13 após a vírgula. O que ele está falando para a gente é que quando eu fizer essa divisão aqui, vai dar 0,000, um monte de coisas, e em algum momento vai dar um número diferente de zero. Alguns, provavelmente, né? Diferentes de zero. Ele quer saber quem que é o primeiro. Essa vai ser a nossa ideia. O primeiro não nulo, ou seja, o primeiro diferente de zero ali. E por que eu escrevi dessa maneira? Se tá aparecendo esse monte de zeros aqui para mim, que eu não sei te falar ainda quantos zeros são, eu posso escrever isso aqui como uma potência de 10. Quando eu escrevo com potências de base 10, a gente consegue controlar a quantidade de zeros. E é aí que está o interessante dessa questão, é aí que está a sacada da questão. Toda vez que a gente tiver essa ideia, eu vou escrever como 0,000 alguma coisa, quando eu tiver números decimais ali, uma ótima tentativa é a gente tentar escrever esse número aqui como 10 elevado a alguma coisa, tá? O 1 sobre 5 aqui, ó, 5 dá pra gente chegar no 10. Vê se escrever 1 sobre 5 é a mesma coisa que escrever 2 sobre 10, isso tudo elevado a 13. E aí, de novo, ó, eu vou reescrever isso. 2 elevado a 13 e 10 elevado a 13. Fiz o caminho inverso agora. Por que eu fiz isso? Ó, porque o 10 elevado a 13 significa que é o 1 e o 0 13 vezes. Eu nem vou escrever isso tudo aqui, mas vai aparecer, ó, 13 zeros. Essa vai ser a minha ideia. Ou seja, eu já não preciso me preocupar mais. Vão ser os zerinhos que vão aparecer aqui. O que eu vou ter que calcular mesmo é o 2 elevado a 13. Vou mudar de caneta e vou copiar ele aqui, ó. Vou fazer uma baguncinha aqui, mas só para a gente entender. Eu acho super interessante você decorar que o 2 elevado a 10 é 1024. Isso te ajuda muito, porque o 2 elevado a 10 aparece muito em prova. Então, você saber ele de cor te ajuda muito, tá? O que é o 2 elevado a 11? É multiplicar por 2, então vai dar 2048. Quem que é o 2 elevado a 12? Multiplicar por 2 de novo é o 4096. E o 2 elevado a 13, eu vou multiplicar por 2 mais uma vez, que vai dar 8192. E aí, o que eu tenho é isso, ó. O 2 elevado a 13, que é o que eu preciso, é o 8192. Vou escrever ele aqui, 8192. O que significa isso, gente? Que na hora que eu fizer o 8.192 dividido por um número que é o 1 e 13 zeros, o que vai dar isso? 0,0000, vários zeros aqui, 8192. Só para você entender a ideia, ó, depois da vírgula aqui,
eu tenho que ter 13 casas decimais. Se ele tivesse perguntado quantos zeros teria aparecer, ó, são 13 casas decimais, 4 não são zero, então seria 9 zeros. Mas o que ele está pedindo para a gente é o número, o primeiro dígito não nulo. Quem que é o primeiro não nulo aqui, ó? O 8. Com isso, chegamos no final do exercício. A resposta correta, a alternativa correta é a alternativa D, 8.